Antes de começar a review, eu tô aqui fazendo um jabazinho de uma venda de uma Serena da coleção Jen. Tá novíssima em folha, foi aberta uma vez só. Eu tô divulgando aqui porque é uma pessoa confiável e se você tiver interesse em adquirir essa peça, entre em contato com ela. Vamos lá para mais uma review da semana. Olha, fazia tempo que a gente não viu um episódio assim, e o episódio de hoje foi tudo o que a gente queria, inclusive nos dois últimos episódios. O episódio de hoje marca a captura, que finalmente, inclusive, conclui algo que a gente já estava teorizando referente a merchandising. Essa adição muito importante para quem capturou, e, assim, sinceramente, quero muito falar sobre... Enfim, tudo que tá rolando. E vou tentar resumir o mais breve possível pra vocês o episódio, pra vocês ficarem por dentro. Deixa seu like, ele ajuda demais. E bora lá pra mais uma review da semana de Pokémon Horizontes. Inclusive, diga aí nos comentários o que você achou dessa captura. Bora lá pra mais uma review. Bom, o episódio começa com a Dot, que tava fazendo uma live. E parece que os periféricos dela ali acabaram quebrando, pifando no meio da live. E bom, eu entendo ela, porque quando isso acontece é muito frustrante. Vira uma fumaceira, a Liko inclusive tava assistindo, vai até o quarto da Dot pra ver o que tá acontecendo. E uma fumaceira por lá. E aí ela acaba falando que o microfone dela e outras coisas acabaram estragando. Nisso, em paralelo, nós temos uma reunião onde o Fried está falando que eles estão chegando perto da cidade de Tutsoron. E essa cidade é uma cidade conhecida por ter bastante... coisas de maquinário, enfim. E a Oreo fica animada, mas a Dot acaba ligando e pedindo para alguém comprar para ela um microfone com condensador, um suporte, etc. E a Liko fica meio que sem entender, não tá muito familiarizada com esses itens. E aí o Roy acaba sugerindo que ela venha, né, com eles para fazer as compras. Ela fica meio sem graça, mas o Murdock meio que corta, dizendo que ela tem muita coisa para fazer, então ela não poderia. Mas no final das contas, ela acaba decidindo ir sim. Então, vamos ter Dot fora do casulo nesse episódio. Já na cidade, fazendo as compras, eles acabam comprando o que a Dot precisava, mas ela faz uma paradinha numa loja de produtos mais antigos e acaba comprando um microfone por lá. É bem legal porque a Liko e o Roy ficam deslumbrados com uma televisão antiga de tubo, sabe? Então eles ficam se perguntando, nossa, era assim que as pessoas ouviam música na época? Enfim, pois é, eles todos assim sem entender nada porque é uma tecnologia mais antiga. E, bom, eles são novinhos, já estão, né, rodam fone e tudo mais, então é natural que eles tenham esse impacto com algumas coisas antigas. E aí, quando a Dot tá saindo do local, ela percebe que Liko e Roy já meio que desapareceram, provavelmente estão olhando coisas por ali. E quando ela começa a procurar por eles, ela acaba ouvindo um barulho. Um cara e uma Tinka-Tink discutindo. A Tinka-Tink estava tentando meio que roubar o martelo desse cara, porque esse cara era enfim, alguém que trabalhava em alguma indústria, etc. E estava usando o martelo e a Tinka-Tink queria a todo custo o martelo dele. E eles acabam meio que discutindo por ali, uma situação bem engraçada. Aí ele acaba conseguindo soltar, né, as garrinhas dela ali do martelo. E ela fica meio chorosa, né? Ela não gosta do que tá acontecendo. E aí a Dot vai até lá tentar consolar ela. Só que é muito engraçada essa cena, porque a Tinka-Tink acaba observando que na sacola que a Dot tá levando tem um microfone, que também, provavelmente na percepção dela, poderia servir muito bem como um martelo. E aí ela pega e começa, tipo, bater com o martelinho que ela tem no microfone da Dot. É muito engraçado. A Dot até acaba olhando na Pokédex pra ver que Pokémon é esse, né? Que, enfim, ela tá se deparando ali. E a Pokédex diz que é a Tinka-Tink, um Pokémon conhecido por ser um Pokémon metalúrgico, vamos colocar assim, e adora caçar ferro para fazer martelos e não descansa até que o martelo fique do jeito que o Pokémon quer. E aí ela acha esquisito e acaba indo embora. Só que a Tinka-Tink, depois de martelar tanto, acaba deixando o microfone no molde de um martelinho. E eu acho que ela queria entregar a Dot. Nisso a Dot encontra com o Liko e Roy e acabam voltando para o dirigível, mas a Tinka-Tink passa a seguir a Dot para entregar para ela o microfone, ela nem percebe. Ao mesmo tempo, alguma coisa perto do dirigível
meio que, tipo assim, tá passando debaixo da terra. Será que vai querer invadir o dirigível dos Trovonautas? É possível. Mas o Murdock acaba vendo todo mundo chegar, abraça a Dot, porque ele não quer que ela fique saindo por ali, ele se preocupa muito com ela. Vê que ela tá sã e salva e acaba ficando muito feliz e, obviamente, né, falando, vamos fazer uma festa aqui hoje, vamos fazer o dia do curry, sendo que ontem também foi o dia do curry, enfim, eles acabam entrando ali comemorando toda a situação. Mas a gente descobre nesse episódio, sim, o Mashold acabou ficando com os Trovonautas, ele está no dirigível dos Trovonautas. Pois é, isso é bem legal, a família toda reunida, então, como eu já teorizava com vocês, inclusive, que esses Pokémon acabariam ficando ali no dirigível dos Trovonautas, e é até legal, porque até na tela de transição de um bloco pro outro, eles estão ali, até com a Sinestia, etc. Então, bem legal essa soma, e casa com o que eu havia falado pra vocês. Pokémons extremamente comerciais. Eu, assim, queria muito que tivesse ido pra Lico, mas a ideia de ter ficado também pros Trovonautas é muito interessante. E acredito que o anime Pokémon vai tentar o máximo possível, né? Puxar um pouquinho de sardinha pra esses Pokémon, porque acho que pode funcionar bem pra coisas comerciais, etc. Mas vamos continuar com a review depois desse segundo bloco, que Tinka-Tink já está chegando ali no dirigível dos Trovonautas. Bom, e pois é, um Pokémon, além da Tinka-Tink, está invadindo o dirigível dos Trovonautas, e é um Earthworm. E ele acaba dando de cara ali com o Mashold. E eles ficam super assustados. Mas ele meio que, tipo assim, tá comendo ferro, que inclusive a Oreo iria usar. Então ele tá fazendo uma bagaceira no dirigível, fazendo buracos, enfim. E a Oreo acaba avistando essa situação, mas não o Pokémon que está fazendo isso. Mas ela vê, a hora que ela vai para baixo ali do dirigível, e percebe a bagunça que está por ali e quer saber quem está fazendo aquilo. Ela quer um culpado. Então, começa um jogo de tipo, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E a Dot já começa a achar estranho, porque tipo, roubando ferro? Será que foi a Tinka-Tink? Mas ela acaba observando outros locais e percebe que a Tinka-Tink não teria poder para fazer uns buracos daquele. Ao mesmo tempo, a Tinka-Tink tá, tipo assim, explorando o dirigível, tentando encontrar a Dot e se assustando horrores com cada Pokémon do dirigível. É muito, muito engraçado. Ela acaba dando de cara com o Alola Muck, os dois se assustam, os Pokémon de fogo que ficam ali, né, pra energizar o dirigível, acaba se assustando também. Então ela fica toda assustada e começa a gritar. E aí a Dot vai até ela, porque ela ouve os gritos do Pokémon. E aí a Tinka-Tink fica feliz e quer entregar o microfone pra Dot, que ela transformou em martelo. Só que aí a Dot diz que não precisa, que pode ficar com ela, e ela fica toda feliz. Mas aí a Lico acaba chegando, o Roy, o Murdock, e assim, sem muito tempo pra explicar, ela até tenta, né, a Dot explicar que é um Pokémon que gosta de transformar ferro em martelo, etc. O Murdock já começa a acusar, será que foi ela que roubou? Foi ela que roubou o ferro? E aí vira uma confusão, a Tinka-Tink começa a correr, e aí ela vai até a parte lá de baixo, onde está a Oreo e a Molly, e aí ela é meio que encurralada e ela começa a chorar, porque, tipo assim, tá todo mundo querendo culpar ela e perseguindo ela, então ela fica meio que aflita. Mas a Dot chega lá pra resolver o problema. E aí a Dot chega, tenta parar tudo e fala, não é ela que está fazendo isso. Primeiro que ela só veio mostrar o martelinho que ela fez em parte ali do meu microfone. Não é ela que está roubando ferro, comendo ferro, enfim. E aí o Fridge acaba entrando no meio e falando, de fato, a Dot está certa, porque Tinka-Tink não tem o poder de comer ferro. Ela gosta de manipular o ferro, não comer. E aí a Dot diz que, seja lá quem estiver fazendo isso, tem alguém que é o culpado, e é uma pessoa, um ser que não estava aqui antes. E aí eles acabam descobrindo, depois de um barulhão, que é um Earthworm, que estava todo enrolado ali numas cordas, provavelmente ele acabou se enrolando, e aí ele acaba tentando fugir, e nessa fuga, ele vai pra cima, assim, da Tinka-Tink. A Dot pega ela, só que o microfone cai da mão dela, e o Earthworm acaba comendo o martelinho, o microfone que a Tinka-Tink fez. E nisso, ela vai atrás dele, a Dot também, e começa uma perseguição. E aí, do lado de fora do dirigível, eu já vou pular pra batalha, que ela é bem intensa, bem legal. A Dot já coloca o cabelo dela pra trás, assim, e
o negócio vai ficar sério, né? E aí ela começa uma batalha usando o Quaxly e um pouquinho a Tinka-Tink já fica assim tentando fazer alguma coisa. Mas a estratégia da Dot é o seguinte: o Earthworm, ele come ferro, ele gosta de comer ferro e para manter esse ferro inclusive no corpo dele. Só que ele enferruja fácil, então ele não gosta de água. O Quaxly acaba cercando o Earthworm, molhando o terreno e deixando um círculo de água, só com uma abertura aonde está a Dot. Assim, ele não vai conseguir fugir e, ao mesmo tempo, ele vai ficar preso dentro desse círculo. Então, para fugir, ele tem que encarar a Dot de frente em vez de ficar se esquivando de tudo. E aí, quando ele vai para cima, o Quaxly acaba batendo nele com tudo, e aí o microfone sai assim da boca do Earthworm, a Tinka-Tink pega e dá uma martelada microfone nesse Earthworm com tudo, os olhos dele vão lá pra cima, muito engraçado, e eles acabam conseguindo derrotar o Pokémon. Mas tenho que fazer um adendo, porque esse lance da corda, que tudo tava se arrebentando lá de fora, faz com que o dirigível comece a cair, né? Então, por sorte, assim, antes que o dirigível, sei lá, caísse no chão, o Charizard, junto com o Fridge, conseguiram segurar uma corda ali o mais rápido possível para que o dirigível não ficasse suspenso e, enfim, caísse. No desfecho de tudo isso, a Liko e o Roy acabam pedindo perdão, né, pra Tinka-Tink por suspeitar dela. E olha só que legal. Eles acabam se despedindo e a Dot não sabe muito bem o que fazer. Porque, bom, a gente sabe que a Dot tem os seus problemas sociais, vamos dizer assim, né? Ela tem dificuldade de como se comportar em diversas situações. Normal, ela é tímida, ela não sabe como se expressar muito bem. Mesmo se expressando muito bem como Gurumin, como ela mesma, ela tem esses problemas. E aí ela não sabe muito bem o que fazer. Ela olha pra Tinka-Tink e aí todo mundo fica olhando e o Quaxly aparece com uma Pokébola, dando a deixa, né? Captura o Pokémon, pô. Ele quer ficar com você. E aí ela acaba pedindo, né, pra Tinka-Tink se ela quer se unir ao time dela. E a Tinka-Tink dá um pulão com tudo na Pokébola e se permite ser capturada. E aí ela solta a Tinka-Tink e elas dão um grande abraço. É bem legal porque o Murdock acaba até ficando emocionado com a captura, dizendo que, enfim, ela está crescendo muito rápido. E o episódio termina com o momento que a Gurumin, agora, apresenta para o seu chat, depois, enfim, né, que a live voltou, tudo normal, sua nova aquisição como Pokémon, a Tinka-Tink, inclusive com um microfone, e é um momento muito legal. E aí ela fica toda feliz, só que enquanto a Tinka-Tink tá mexendo o microfone, bate no zíper Gurumin. Muito engraçado. E aí ela já vê aquilo como um potencial, enfim, ferro para poder fazer um martelo. E ela quase desmascara ali Gurumin na frente da live inteira. O Quaxly pensou rápido e tampou a câmera, assim. Foi muito engraçado e o episódio termina dessa forma, com Tinka-Tink sendo a aquisição da Dot. Gente, eu preciso dizer que episódio legal assim, não vamos se acostumar, né? Porque provavelmente o anime ele não vai ficar minando todo mundo de Pokémon o tempo todo. O que é uma pena. Eu adoro momentos de captura e esses que são mais aonde a gente tem aquele feeling, até mesmo de situações anteriores, onde o Pokémon te conquista, ou você conquista o Pokémon para que a captura aconteça, um acaba tendo uma química com o outro para a captura rolar. Eu acho sensacional, eu acho lindo demais quando isso acontece. E é o tipo de captura que eu gosto bastante, porque para mim ele tem um significado maior, né, do que simplesmente uma jogada aleatória. Mas, ainda assim, é uma captura fenomenal. Gostei bastante aqui. E pra Dot cai bem. Porque é uma Pokémon que, assim, tão alegre, mas também tem certas características, né? Ela é toda tímida, ela é toda um pouquinho medrosa, não sabe muito bem como se comportar. E também preza pela perfeição, que essa é uma característica que eu vejo na Dot, inclusive em relação ao seu trabalho, né? Ela gosta de as coisas serem perfeitas, então ela não fica satisfeita até que as coisas não fiquem perfeitas. Então acho que é um Pokémon que cai muito bem para a Dot.
Gosto muito dessa aquisição dela. Acredito que se fosse pra Liko, no andar da carruagem, talvez não teria o mesmo impacto, sabe? Não sei o que Pokémon tem com Pokémons e microfones para o anime Pokémon, mas é uma jogada muito, muito legal ver aqui a Tinkatink com a Dot usando um microfone. Sensacional. Microfone martelo, já tivemos o microfone caneta, e enfim. É muito, muito 10. Gostei do fato dela ter saído do casulo nesse episódio. Eu, assim, já falei pra vocês, eu almejo muito algum momento de Horizontes aonde os Trovonautas saiam de cena e por diversos episódios a gente encontre apenas Liko, Roy e Dot viajando, ou resolvendo alguma situação que eles precisam ficar só os três. E talvez o Capitão Pikachu, porque, bom, ele precisa estar presente no anime, a gente sabe. Então, essa configuração seria muito legal, sabe? E vê-la saindo do casulo e amadurecendo mais pode ser o caminho para que isso aconteça em algum momento e que seja natural quando acontecer. Então, eu venho gostando desses momentos. Eu acho que o anime vem dando uma pincelada legal na história da Dot. E não só isso, se você não viu meu vídeo anterior, episódios para as próximas semanas, e a gente vai ter um episódio focado, bem mais focado, na Dot, em como ela chega aos Trovonautas. Que essa é um borrão, né? A gente sabe que ela é sobrinha do Murdock, e fica por assim. Mas a gente não tem noção de como ela de fato chega ali, né? De quais foram as configurações da história dela para que ela caísse por ali. Então, isso vai ser legal de acompanhar. Tô bem ansioso e pra mim não tem como. Esse episódio foi maravilhoso. Resgata um feeling muito gostoso sobre o que é o anime Pokémon em relação a capturas. E, bom, pelo menos dos 3 episódios, uma captura aconteceu. Lembrando que o próximo episódio pode ser sim um indicativo de evolução, mas pode ser um indicativo de alguma outra coisa. Vamos ficar aqui, né, ver no que vai dar. Lembrando que também vamos ter episódio de uma possível outra captura para o Roy. É uma aposta que eu tenho. Eu acho que, tipo assim, voltar às configurações de Trovonautas versus Exploradores, com eles aprendendo só um movimento e um Pokémonzinho extra, eu acho que não vai cair muito bem. É necessário que essa rixa retorne com eles um pouco mais fortes, né? E diria mais, queria alguma coisa extra também para o Freed. Então, cruza os dedos aí. Quem sabe pro momento que Cerulege possa ter um inimigo com Amurouge, seria muito legal também. Bom, vamos ficar na expectativa. Episódio 10/10, 5 estrelas, muito bom, gostei demais. Quero saber a opinião de vocês sobre esse EP. Sobre o Earthworm, eu fiquei tipo assim, legal. A aparição dele, precisava de um Pokémon, né, que desse esse gás pro EP, mas o Masshold, estando presente nos Trovonautas, só soma com o que eu falei há umas semanas atrás, e também agora há pouco na review, que eles tinham que ficar, né, assim, eu vi esse Pokémon desde o momento que eles chegaram no anúncio da Dex, e eu vi aquilo e falei, meu Deus, isso aqui tem um propósito muito maior de ser só um Pokémonzinho família, né, eu acho que tem uma força comercial forte, principalmente lá pro Japão. Então, a presença deles aqui, acho importante. Vamos ver no que vai dar com esses Pokémon também no futuro. Tô bem satisfeito agora que essa trilogia dos episódios que a gente tava esperando rolou. E agora tem mais 2 que ainda se focam, né, em Liko e Roy. E Dot. Então temos mais uma sequência, né? Agora um pra Liko com o Sprigatito, o outro pra Dot e como ela chega aos Trovonautas, e um outro pro Roy e ele encontrando um Palafin. Então a gente tá numa sequência boa em relação a foco nos protagonistas. Tô gostando. Assim, tava achando um pouco fraco os episódios anteriores, mas agora vendo essa paisagem, dá pra contemplar melhor o que está vindo por aí. Realmente muito legal. Forte abraço, quero saber a opinião de vocês sobre esse EP. Fui!